eles são felizes. Coloca um pouquinho o celular reto. Tá. Bom dia, galera! Bom dia! Quem já entrou aí cedinho. Hoje 9 horas para vocês, né? Para nós é 7 horas da manhã. E a gente vai começar essa live que a gente tá bem emocionado, a gente tá bem empolgado aí com o pessoal do Poracaá, que é um pessoal que a gente é muito fã, especialista em comportamento animal e principalmente numa abordagem diferente com relação ao papel diferente que os pets hoje têm na nossa vida, né? Então, quem vocês aí nos acompanham sabe que a gente tem a Velanzinha, que é a nossa filha que está aqui, então a gente está sempre muito disposto a falar e aprender sobre o assunto. E a gente conheceu o Poracaá através do pessoal do Chopp pelo Mundo, né? Que eles acabaram fazendo uma postagem e hoje eles são companhia fixa das nossas viagens, a gente ouvindo os podcasts para a gente aprender um pouco mais e entregar mais qualidade de vida para nossa pequena Baby Sauro. Baby Sauro. Aí, Dudu, saudade, amigo. O Mig está vendo, então. O Mig está vendo a caminho da escola, isso aí. Vou esperar um pouquinho, a gente já chama o pessoal do Poracaá aí também. Joana, Esther, Larry, sejam todos muito bem-vindos. Pega o café. Marcos, pega o café, a gente já pegou o café já tá aqui, de ó. Cafezinho aqui, pega o café e vem pra esse papo gostoso aí. Marião tá por aí, será? Tá trabalhando, meu velho, ou tá de férias? Marião era meu irmão e também colega de trabalho. Ó, nosso alarme tá tocando. Hora de chamar. Estão de férias? Coisa boa. Ai, que delícia. Abraço pra vocês, beijão. E aí, tudo certinho? Amanhã começou bem? Então, vamos chamar o pessoal do... Agora... Bom dia! Bom dia! Também estamos com o nosso café aqui. Tem que ter, né? Café de lei. Deixa eu também... Até tremedeira. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo ótimo! E vocês? Estão em Cusco, né? Não, agora a gente tá mais pro norte do Peru. A gente tá no litoral. Então, a gente sempre tem um delayzinho ali nas postagens do Instagram. Mas a gente já chegou no litoral e a Velã tá faceira agora, que a gente tá de beira de mar, assim. Então... Ela gosta pouco de água, né? Então ela tá... Passa o dia molhada. Máximo. A gente tava muito querendo ir aí, região de Trujillo, né? De Ticama. Isso. Cara, a gente tá especificamente em Zorritos. A gente chegou no paraíso aqui. Um pequeno... O nome é Zorritos. E é maravilhoso, assim, a gente tava precisando dar uma descansada depois de tudo que a gente passou aí, susto em Cusco e tal, e aqui tá muito bom. Mas e aí, gente? Hoje vamos falar com quem entende, né? Só para fazer uma introdução, a gente tá com também um planejamento de trazer lives com especialistas das áreas que a gente aborda aqui no canal, no perfil, né? E desde a primeira vez que a gente conversou e sentou para organizar isso, a gente queria trazer vocês. Então, muito obrigado por aceitar. A gente aprende demais com vocês todos os dias que a gente ouve o podcast, que a gente acompanha as lives, os produtos, o post, né, no feed, enfim. E muda bastante a forma com que a gente tem se relacionado com a Velã
e com a nossa sanidade mental também. Porque muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, né, sobre exatamente o que está fixado aí, que é se ela está feliz, se a gente está atendendo às necessidades dela, né? Então acho que é por aí que a gente acaba seguindo esse assunto, né? E a partir daí a gente queria pedir para vocês fazerem uma breve apresentação, mas mais do que aquela apresentação formal, né? A gente queria entender da onde surgiu o Poracá e o que ele busca, eu não gosto de usar essa palavra, mas qual o gap, né, que ele busca preencher nessa nova dinâmica que a gente tem hoje de pais de pet, né, dos pets estarem absorvendo um novo lugar na nossa dinâmica familiar aí. Obrigada pelo convite, a gente ficou muito feliz e a gente ama pessoas e pets viajantes, porque a gente ama viajar, né? E é muito legal saber que a gente está viajando junto aí com cada um pouquinho, cada um em um lugar. Então, obrigada primeiro pelo convite, por ouvir a gente, por prestigiar. E um resumão, assim, né? Bem tentando trazer só o principal sobre nós e sobre a Poracá. Acho que é importante só entender que a gente veio de uma educação totalmente tradicional, né? Tanto desde a escola, mas depois eu me formei em veterinário, o Guilherme se formou em zootecnia. A gente fez pós-graduação, tudo bem, né, quadradinho. E quando a gente estava trabalhando numa empresa de adestramento, também dentro de moldes, né, tradicionais de adestramento, a gente começou a ver que os resultados que tudo isso trazia não era exatamente o que a gente estava procurando. Então, a gente não via uma real mudança, ou não via a mudança que a gente estava esperando, da maneira que a gente já estava começando a enxergar o mundo, quando a gente começou a agregar outros conhecimentos, né? Então, por conta própria, a gente começou a estudar várias outras coisas. E aí não estava mais fazendo sentido tudo que era tradicional daquele jeito, o jeito que a gente estava trabalhando, e a gente resolveu criar, então, a Poracá, que vem do tupi, significa, na literalidade, é como se fosse mata da gente, mas no significado de que a natureza é a nossa casa, de que a gente faz parte de algo maior, de que tudo está integrado. E aí, como tudo está integrado, a gente também traz soluções integradas. Então, não de maneiras com partes separadas, assim, o animal tem só um problema de comportamento. Não, tem tudo que faz parte da vida dele, incluindo os seres humanos, e tudo tem que estar integrado para a gente ficar bem, para eles ficarem bem. Então, né, resumidamente, um pouquinho isso. Mais resumido ainda, seria que a gente sempre foi doido por animais, desde criança era uma certeza, assim, quero trabalhar com isso, vou estudar isso, enfim. E a gente tentou ao máximo seguir o caminho convencional das propostas de se fazer isso, e a gente começou a perceber que isso não gerava um real impacto na qualidade de vida das famílias, dos animais, desse sistema multiespécie, né? Não falando só de um cachorro, de um gato, mas todo mundo que está envolvido. E aí a gente resolveu botar a cara e fazer algo nosso, né? Para tentar passar essa visão de que o que realmente faz diferença no nosso ponto de vista. Também não é uma verdade absoluta, sim, mas tem nos nutrido muito mais do que seguir aquele caminho, né? Eu já trabalhei em empresa também, tudo voltado a animais, mas de fato a gente não estava impactando a vida de ninguém. Muito pouco. Até pegando esse gancho, o Guilherme, ele, pelo que eu ouvi nos podcasts, trabalhou em empresa de ração, né? Já também. Então é louco, né? Como tu vem desse mundo corporativo e faz essa virada aí a partir das tuas vivências, né? E até para pessoas entender o que está por trás de tudo. A empresa que eu trabalhei era nacional, mas né, eu comecei a ver que as concorrentes eram quem controlava também a alimentação humana, que também eram envolvidos com a indústria de farmacêutica. Opa, então, tipo, mas isso tudo foi caindo a chave, né? Então, todos esses trabalhos tradicionais, na época a gente também tinha esse ponto de vista, e por isso que é legal, como a gente já concordou com várias coisas e a gente conseguiu começar a enxergar um pouco mais de fora, a gente entende, né? E consegue trazer esse ponto de vista, falar, poxa, eu já acreditei nisso também, mas não é bem assim, né? Até de formação, nós dois trabalhamos com pesquisa, por exemplo, acadêmica na época de graduação, tivemos oportunidade de pesquisa. E tudo isso foi muito bom, deu essa base, mas para a gente chegar ao momento e virar a chave e falar, nossa, não, peraí,
Tem algo além disso, né, que a gente aprende em academia, nos cursos, né, tradicionais. Isso é uma vivência que a gente também teve, sabe? Porque logo que a gente decidiu ter a Avelã na nossa vida, a viagem já estava programada para um dia acontecer. A gente não sabia quando, foi até bem mais rápido do que a gente imaginava, mas a gente já sabia que ia viajar e que ela estaria integrada, né? Então, um cachorro de porte grande, né? E a gente teria que estar preparado. E aí a gente começou a procurar, e antes dela chegar lá em casa, quando a gente sabia que ela ia chegar, eu já comecei a pesquisar adestramento, como que a gente ia fazer para ela ficar melhor, como receber um cachorro, né, um filhote em casa e tal. E a gente chegou a conclusões, a abordagens mais tradicionais, que nem vocês falaram. Só que logo assim, na primeira, segunda semana, resolveu alguns dificuldades comportamentais que ela tinha, mas a gente não se sentia feliz, sabe? A gente sentia que a gente estava criando um soldadinho, sabe? Ao invés de um cachorro feliz um cachorro. Um cachorro obediente, mas um cachorro que não tinha, assim, a real necessidade dele atendida, né? Então, por isso que brilhou tanto os nossos olhos quando a gente viu esse tipo de abordagem de vocês aí. Assim como as relações familiares hoje em dia mudam e o cachorro ele faz parte hoje da família, a gente entende que a construção dessa relação também tem que evoluir de alguma forma, né? Não ficar lá atrás com métodos onde ele não tinha esse papel que ele tem hoje na sociedade. E partindo desse ponto, o que vocês entregam como serviço mesmo hoje? Como vocês estão atuando no mercado para que a galera possa entender aí? A forma mais acessível que a gente encontrou, porque a gente não mora numa cidade grande, né? Então a proposta não é ter o máximo de atendimentos presenciais que for possível para ter uma agenda cheia e tal, que a gente precisa, né, trabalhar. Mas então, a gente presencial também. Isso, desculpa te interromper. Presencial também, mas depende de onde a gente está ou de uma questão de deslocamento. Mas a gente encontrou através dos cursos online um jeito acessível de chegar em qualquer lugar, né? Não depender da gente fisicamente estar nos lugares para conseguir ajudar as pessoas. Então a gente tem produtos voltados a questões específicas e comuns de comportamento. A gente tem também, de uma forma online, um portal de conhecimento, onde a gente traz, inclusive, profissionais da área, de especialidades que a gente não domina, para agregar também isso para as pessoas. Temos também serviços de consultoria, né? Consultoria de comportamento, a Thais trabalha com healing e comunicação intuitiva. A gente tem também diferentes frentes aí de como atuar e quando online, né? Online, e quando a gente está numa cidade maior ou a gente consegue se programar e avisa, vamos passar por BH, vamos estar em São Paulo e tal, e daí a gente faz o atendimento presencial nós dois juntos, e de preferência a gente gosta muito quando é intensivo, então a gente vai vários dias seguidos ajudar as pessoas a pegarem mesmo o jeito da coisa e conseguir botar nesse caminho de uma mudança, né, de uma terapia comportamental, se for o caso. Bem importante, tanto online quanto presencial também. Poucas pessoas sabem, porque o nosso foco, a maior parte das vezes, é cachorro, né? Mas é para qualquer espécie, assim, qualquer animal de fazenda, silvestre, enfim, a gente consegue dar esse suporte de qualidade de vida, de manejo sem estresse. Então, independente do animal, a gente quer ajudar eles a conviverem melhor, né? Nesse mundo louco que nem a gente, às vezes, sabe viver direito, né? Quem é do nosso perfil já, da época que era tudo mato, né? Que a gente fala, era época de pandemia, a gente já criou galinhas de maneira agroecológica, galinha solta, elas eram treinadas, enfim. Qualquer espécie dá para a gente cuidar de um jeito mais alinhado, né? E dar esse tratamento realmente com amor e alinhado à espécie que ela pertence. Esse é o olhar mais importante. Uhum. E acaba respingando um pouquinho no comportamento humano também, né? Essa é a sutileza que algumas pessoas conseguem pegar ali. Não é nossa especialidade falar de humanos, mas para mim uma coisa que resume é que com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades. Então, se você acessar, né, níveis de consciência sobre os animais, se parar para ligar um pontinho no outro, está dizendo muito sobre nós também, né?
Não, isso é muito verdadeiro. Vocês têm que trabalhar tanto o comportamento animal quanto o humano, né? Com E a certeza. gente tem que aprender também. Muito vem da gente. É... E para a gente também, né? A gente está sempre tentando melhorar como ser humano, estudando autoconhecimento e vendo como isso se aplica. Então, é o que a gente falou de não estar separado. Então, se um ser humano, o tutor, não está bem, é muito difícil que o animal fique melhor que ele pode também, né? A gente tem que trazer um pouco desses conhecimentos para todo mundo ficar bem. Ou quando não estiver bem, como que a gente pode lidar com isso da melhor forma, né? E ajudar realmente o nosso animal, não ficar só desesperado ou só se sentindo culpado, né? Porque ó, a gente depende que as pessoas façam o melhor pelos animais. E a gente não pode cair naquele papo de trabalho duro, muita repetição, muito treino. E às vezes a pessoa está estressada com coisas da vida pessoal, do trabalho, e ela chega em casa e se vê na obrigação de fazer algo com o animal dela, quando a vontade genuína é só deitar no sofá e ficar com ele, sem fazer nada, sabe? Dando carinho. Então, tem que encontrar esse equilíbrio e é para isso. Essa é a nossa missão, ajudar as pessoas nisso. Não tornar ninguém é obrigado a se tornar um adestrador para ter um cachorro ou um gato, ou, né, ou espécie que for que viva bem sob seus cuidados. E entender também a responsabilidade não é um peso de você ser obrigado a treinar algo para resolver um problema, tá? É tirar um pouco desse lado e botar para o lado produtivo e positivo da coisa. E exatamente, trazendo esse ponto que vocês falaram agora, tem uma brincadeira, né? Uma frase que a gente viu esses tempos no Instagram, que era, como é que é? Os pets são os novos filhos, as plantas são os novos pets e as air fryers são as novas plantas, né? Filhas modernas. Que é essa mudança de relação, de dinâmica relacional que aconteceu nas famílias nos últimos anos, né? As gerações mais novas acabaram optando muito por não ter famílias grandes, né? Filhos muito grandes, muito número de filhos, né? Enfim. E a partir disso a gente vê que existiu muito desse ruído, né? Entre a relação humano e pet, né? Porque todos nós aqui convivemos, geralmente, né? Os mais antigos tinham uma relação com o seu cachorro, com o seu gato, completamente diferente do que a gente tem hoje, principalmente em grandes cidades, né? Então, as pessoas tinham um cachorro para... eu tenho meu cachorro. Ficava o dia inteiro lá no pátio, ou mais diferente, não vou dizer pior, mas mais diferente ainda, deixava trancado no canil o dia inteiro, de noite soltava, dava uma comida e pronto. Então, o relacionamento hoje do cachorro integrando a família, convivendo dentro de casa, né? Às vezes dormindo junto, acordando junto, gerou uma série de mudanças comportamentais da família. E com isso, problemas comportamentais, tanto de humanos quanto de animais, né? Como vocês veem, quais são os principais ruídos que foram gerados a partir dessa mudança de relação aí, que vocês entendem como principais problemas? Antes de tudo, eu queria a gente tirar um pouco o olhar sobre a relação humano-animal e partir também para a gente olhar a mudança do estilo de vida dos humanos de maneira geral, né? Você falando aí já matou, a gente não vive mais em casa com quintal e a gente vive agora num estúdio de 33 metros quadrados em São Paulo, né? Então, o animal, ele foi junto nesse processo, mas eu acredito muito também que o estilo de vida das pessoas, os níveis de ansiedade, hoje em dia a gente convive com rede social o tempo todo, celular, a gente está se comportando de um jeito diferente também, e os animais, eles acabam, não posso chamar de vítima, mas por consequência também a relação com eles eu acho que mudou bastante, mas a relação humana por si só mudou bastante também, mesmo o humano com o humano, ou um humano com ele mesmo, enfim, mas antes de a gente olhar a relação específica, eu olharia essa mudança de estilo de vida, porque vai de ponto a gente fala de nos distanciar do que é natural, do que faz bem, do que gera qualidade de vida. Poxa, é diferente você poder olhar para o céu, ou você viver num apartamento com teto o tempo todo, com prédios em volta, olhar o horizonte, né? Você sentir cheirinho de chuva, você poder pisar na terra, e o seu animal também. Né? Então, esse distanciamento da natureza, de uma maneira geral, seja da nossa, com a nossa natureza humana,
dos animais com as dele, porque eles também, né, estão vivendo agora em apartamento, nem tanto em contato com a terra e tal. Então, tudo isso, para mim, foi o que piorou um pouco na qualidade de vida nas últimas décadas, por mais que tenha melhorado a veterinária, a nutrição, o acesso a adestramento, enfim, é isso, inclusive, que a gente tenta transmitir com a ideia da Por Acá, assim, porque se a gente não voltar para esse básico, não adianta a gente ter o melhor treinamento do mundo, né? A gente ter o melhor pote de água do mundo, se a água é cheia de cloro ali da Sabesp em São Paulo, sabe? Pô, não é a melhor água. Então é esse o olhar que a gente pode, antes de querer trabalhar muitas coisas difíceis, fazer o básico bem feito. A gente tem como premissa, né, uma das coisas que a gente mais compartilha é sobre o resgate da essência. E aí não é só sobre, tem que ir todo mundo para a natureza, não é isso, mas a gente se desconectou de tudo que era, e, assim, isso, de quem a gente é, né, da nossa essência, da nossa natureza, desconectou os animais da natureza deles, passou a ter medo de tudo isso, então, nossa, se eu tomar sol vai ser horrível, se eu pisar na terra eu posso me machucar, se o meu animal morder um galho, meu Deus, ele vai furar a boca, né? A gente começou a ter medo. Se eu levar ele no parque, ele vai ter a doença do carrapato. Isso, a gente começou a ter medo das coisas que são a base. O nosso cérebro, o cérebro deles, se desenvolveu na natureza. A gente tem circuitos, tem neurotransmissores que liberam sensações boas de acordo com atividades ou com estar na natureza. Enfim, a gente se desconectou de tudo isso, passou a ter medo e começou a procurar a solução das coisas na tecnologia ou em compras. Então, eu vou baixar um aplicativo de meditação e aí vai dar tudo certo, eu vou comprar a coleira mais sofisticada do mundo e aí ele vai passear direito. E não, assim, a gente meio que está falando, não, peraí, pode ser legal, tem suas vantagens, é lógico, a gente não desmerece nada da tecnologia, do que está acontecendo, de todos os avanços, mas existe um caminho bem mais simples que pode trazer uma base que já vai resolver uma boa parte das questões, e aí a gente usa essa tecnologia só como um upgrade, assim, né? Não como a solução única, exclusiva e esquece de todo o resto. Sim. É uma forma que a gente tem, às vezes, de se compensar, né? A gente vai comprar coisa porque eu não estou atendendo às necessidades que consigo. E, na verdade... É um atalho, né? Mas, assim, até pegando o que vocês trouxeram agora, a gente acaba trazendo para a nossa vivência, né? Não adianta. E vocês entendem na vivência de vocês que esse tipo de comportamento que a gente acaba emulando, né? De a gente ter um pet, começar e viver na selva de pedra e trazer eles para uma urbanização, proteger eles dos medos que a gente tem, como vocês disseram, né? Não pode comer tal coisa, não pode comer, tem que estar sempre atrás, sempre atrás. Esse cachorro se desenvolveu assim. Não tem idade para a gente mudar a forma de ver eles, de tratar eles, ou tem que ser durante eles na fase filhote deles, assim, ou sempre se pode mudar esse tipo de comportamento? Muito do que eles aprendem como hábitos, desse estilo de vida, como eles se relacionam com o mundo, vem da fase de filhote, mas também é uma utopia a gente acreditar que todos os animais vão ter a vida perfeita. A gente, por mais que a gente se esforce muito e fique nesse lado de cobrança, você pega um filhote de fazer tudo perfeito, qualquer falha você vai falar assim, poxa, eu errei lá quando ele tinha 4 meses de idade, assim, é algo pesado enxergar esse papel assim. E a gente costuma dizer até que as questões que se apresentam quando você convive com um animal são oportunidades para você também se desenvolver. Por que isso está acontecendo na sua vida? Por que você está tendo que lidar com isso? Então, tem desafios que surgem só na idade adulta, às vezes nem muito ligados a comportamento em si. Mas até falando da relação que a gente estava... Mas é só respondendo qualquer idade. Qualquer super idade dá para mudar. Não, isso para mim é que nem passava pela ideia de... Mas foi a pergunta. Desculpa, de passar uma ideia errada. E pela relação que a gente estava falando, como que isso pode estar afetando a qualidade de vida deles também, não é
sobre a gente saber exatamente o que precisa ser feito com o animal a todo momento. A gente está minimamente preparado para isso. Então, quando a gente busca, por exemplo, aprender alguma coisa nova, a gente vai com muito interesse, ativamente em busca de conhecimento de como se fazer isso da melhor maneira possível, como vocês fizeram com a Avelã. Já sabia que a ideia de viajar já existia, e daí vocês já foram buscar antes dela chegar, foram se informar e tal. E isso, para mim, é onde existe a maior falha do comportamento humano, porque normalmente a gente acaba só remediando questões ou cuidando dos animais de uma forma muito instintiva você falou, né, a estrutura familiar da gente cuidar como um ser humaninho ali, e aí do nosso conceito de como lida com um ser humaninho, a gente cuida, e às vezes nem sobre como criar um ser humano a gente foi buscar informação, né, das linhas de educação, de como que a gente pode proporcionar experiências e aprendizados para um ser humano, para a gente tentar replicar isso com o animal. Não, até isso a gente precisaria buscar de uma forma mais ativa e menos só para remediar. Poxa, daí ele fez coisa errada, vou dar bronca. Daí ele fez não sei o quê, a gente fica sempre só correndo atrás do próprio rabo. Mas eu sempre falo assim, né? A neuroplasticidade, que é essa capacidade de mudar, ela existe, só que o primeiro passo é justamente você ter a consciência e o conhecimento. Então, é o que a gente mais se esforça, e até por isso também os podcasts e tudo, porque se você nem sabe que isso existe, né? Você não tem como mudar. Então, igual começou a ser viajar, né? Então, poxa, eu posso viver viajando. Até um tempo atrás, a gente nem imaginava que isso era uma possibilidade, né? E aí, quando você sabe que isso existe, você consegue começar a buscar ativamente. Então, primeiro passo, se alguém tem um animal que está totalmente desconectado de tudo isso, está tendo alguma dificuldade, é justamente ter essa consciência e falar, poxa, tem um caminho mais legal, um caminho mais fácil, eu posso mudar a qualquer momento e começar a fazer pequenas coisas, né? Não se desesperar, não se culpar e também não achar que não tem mais jeito, que acontece bastante. E principalmente para casos isso, em estágio final de vida, né? Um animal que precisa só de cuidados paliativos. Poxa, não é porque já está quase no final da vida dele que não vale a pena a gente fazer nada. Não, dá para a gente trazer muita qualidade de vida. Eu passei por isso, eu tive uma cachorrinha com 14 anos, ela perdeu a visão e a audição. O que eu tinha para fazer? Eu comecei a estimular ela a farejar tudo, e eu notei a habilidade dela de farejar melhorar incrivelmente com 15 anos de vida. E ela fica mais ativa. E ela mais ativa e mais animada, daí você pegava uma comida no outro cômodo, ela vinha toda animada, e antes ela ficava só dormindo, porque ela não ouvia a gente mexendo mais na comida, sabe? Então, traz mais vida, traz qualidade de vida e não necessariamente está só resolvendo um problema ou, não tem como resolver, então eu não vou fazer nada. Vou só esperar aqui, já tá velhinha. Imagina a gente ser tratado assim, você já tá velho mesmo, não vou fazer nada. Não, velho, né? É esse olhar. Esse era o ponto que a gente queria trazer, porque muita gente acha, já tá mais velho, já tá adulto, ou acabou chegando em casa, a gente adotou ele já maior, né? Então não tem muito como resolver. Então, claro que tem, né? Pelo que vocês estão falando, sempre vai ter como a gente trabalhar esse tipo de questão. É bem interessante. Só para continuar, galera, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. A gente já tem pergunta aqui, mas a gente vai deixar para o final para não interromper muito o fluxo, porque claro que vai vir algumas questões mais pessoais, né? As pessoas vão acabar mandando alguma coisa e a gente tenta resolver dessa forma. Mas assim, a gente colocou aqui na live, muita gente deve estar também esperando uma resposta, mesmo que pequena e breve, né? De como entender melhor o seu pet, né? A gente tem essa dificuldade deles falarem, mas não oralmente, né? Eles estão sempre se comunicando com a gente. A Avelã é super comunicativa, a gente entende muito do que ela está querendo, né? Sempre. Mas a gente queria saber de você se existe alguns sinais que a gente, como tutor de pet, né? Ou, enfim, não sei qual termo que é o correto de utilizar, a gente usa tantos termos hoje em dia. A gente pode estar atento para ver se esse cachorro está tendo as necessidades atendidas, né? Se ele está sendo um cachorro feliz, saudável, ou algum comportamento que a gente possa começar a se preocupar. Até porque, assim, a gente vai trazer uma vivência de viagem, tá? Antes da gente começar a viajar, a gente conheceu
por perfil de Instagram, um casal que viajava com um Golden e um cachorro menorzinho. Dois Goldens dois e um menor. E a gente começou a acompanhar eles, né, dentro dessa mesma ideia de nos prepararmos para viajar, né? E um dos Goldens começou a desenvolver um comportamento agressivo durante a viagem, que ele não tinha. Então, quer dizer, eles buscaram ajuda e viram que o cachorro não estava se adaptando à viagem, tiveram que voltar, enfim. Uma rotina de estar cada dia num lugar, né? E aí entra também a questão se eles realmente precisam de rotina, como que é essa então, o que a gente questão. Exatamente. O que a gente queria trazer para vocês é se existe, para a galera que está assistindo agora, se existem alguns comportamentos ou sinais, quais são eles, que é importante a gente rever a forma com que está desenvolvendo essa relação entre humano e animal, né? Tá. O primeiro passo é a gente entender que a grande maioria dos comportamentos que a gente observa são reflexos do que o animal está sentindo. Então, existe ali no meio do cérebro dele um sistema emocional muito parecido com o nosso, nas nossas emoções mais básicas, estão lá dentro da cabeça de um animal de estimação, de um cachorro, de um gato, e que tudo que a gente observa é fruto disso, né? Os comportamentos que mais chamam nossa atenção. O que as pessoas precisam ficar de olho? Comportamentos que ou chamam a atenção por serem intensos demais, então, por exemplo, um Golden que está avançando em alguém que chega perto do motorhome, um comportamento intenso, ou um Golden que está passando tempo demais fazendo um mesmo comportamento, como lambendo as patas, se cutucando, né? Enfim, né? Um comportamento repetitivo. Isso mostra um desvio, porque assim, ele toma conta das coisas dele é normal, ele lamber pata às vezes é normal, mas ele fazer isso em intensidade, em frequência anormais, é uma coisa a gente prestar atenção, né? Como um indicador de que alguma coisa pode não estar bem. Então, posso continuar falando? Porque o que a gente precisa conhecer é a linguagem corporal dos cães. São os sinais que eles passam para a gente, né? Conhecer que um rabo abanando nem sempre é porque ele está feliz, que se ele está andando todo esticado, indo na direção meio desconfiado, não é só porque ele está curioso, ele pode estar com medo do que ele está indo. E quando ele abaixa para trás também de um jeito convidativo, ele está querendo fazer amizade. A gente precisa conhecer essa linguagem de uma forma básica, mas principalmente para observar em coisas que fujam um pouquinho, né? Normalmente, quando chama a atenção, é porque tem onde a fumaça fogo, tem alguma coisa por trás ali. Uhum. A gente vê muita galera, às vezes feliz, né? Ou falando com carinho do cachorro que tá sempre te seguindo na casa, né? Às vezes tu vai no banheiro, o cachorro tá lá, sai do banheiro, o cachorro tá te esperando. Companheirão. Isso é uma coisa que às vezes a gente vê que pode ser um comportamento um pouco até abusivo com relação ao cachorro, né? Porque ele tá ali sempre muito aficionado e necessitando da tua presença. Vocês veem isso como um problema também ou é algo normal? Um pouco dos dois. É como, né, eu sei que a gente fazendo essa linha dos assuntos, né, então é lógico que com essa mudança de estilo de vida e a proximidade dos animais com a gente está vivendo em locais cada vez menores e numa rotina muitas vezes cada vez mais caseira, né, agora que tem mais home office, por exemplo, é lógico que eles se tornaram, de certa forma, mais dependentes da gente, não por querer, só porque a gente esquece que isso dele ficar grudado o tempo todo é normal, mas a gente precisa ensinar também um pouco essa independência. Então, não é que tá todo mundo fazendo errado e ele não pode te seguir. Todo cachorro, poxa, ele vive num lugar com você ali o tempo todo, ele vai seguir para ver o que está acontecendo. Isso é um pouco normal. Mas a partir do momento que fechar uma porta, é isso, você entra no banheiro, fecha a porta, ele fica muito ansioso, ele fica ali, ele começa a chorar, você não consegue sair de perto dele um pouquinho, aí já não é normal. E aí a gente precisa sempre lembrar que, independente do nosso estilo de vida, a gente tem que preparar o nosso animal para a vida, para tudo que pode acontecer. Hoje, pode ser que vocês tenham um estilo de vida que vocês não precisam sair de casa, que vocês estão sempre juntos, mas pode acontecer a qualquer momento de você precisar se separar, de precisar ele ficar um tempo sozinho, dele ser internado, infelizmente, por algum motivo. E aí
é muito sobre ter esse olhar, assim, pode ser que esteja tudo bem agora, mas como um tutor responsável por uma vida, eu preciso preparar ele para tudo que pode vir a acontecer. Ele precisa ter um mínimo de capacidade emocional para alguma mudança, né? Assim como a gente também tem que conseguir lidar um pouquinho, minimamente bem com alguma mudança da nossa vida. E um outro ponto que a gente fica muito de olho é que a gente sempre olha o que é o natural da espécie e observa o que esse animal está fazendo dentro de um ambiente doméstico ou em cativeiro, né? Que de fato eles são animais cativos. Se for muito diferente, por exemplo, na natureza dos cães, eles dormem bastante. Então, um cachorro que está no meio da tarde, tirando um baita de um cochilinho ali no sol, e só dele ouvir que você arrastou um pouquinho a cadeira para levantar, já deu um pulo e está a milhão assim querendo te seguir, isso mostra que talvez esse animal não está conseguindo relaxar. E isso não seria o natural. Nessa hora ele deveria ficar lá capotado, afinal, não é que você pegou a chave do carro para ir embora, né? Não é que você deu algum grande sinal, só foi um barulhinho, um mínimo ruído. Então ele mostra para a gente que ele talvez esteja num estado de vigília constante, ansioso por algo que vai acontecer. E isso até no médio e longo prazo pode até trazer um problema de saúde por ele Sim. viver sempre estressado. Então é esse o olhar sobre o que acontece. É lógico que seguir é normal, porque é o que ele tem para fazer, às vezes ele não tem muitas coisas diferentes para fazer dentro de casa, mas se, poxa, ele não consegue relaxar, ele não descansa, às vezes ele está descansando e para tudo só porque você levantou para pegar um copo d'água, aí é algo a ficar mais atento, que pode sim, né? Essa ansiedade por separação está por trás de toda essa história. Sem contar que essa ansiedade dele deixa a gente ansioso, né? O que a gente mais vê é falar, poxa, meu cachorro nem tá com tanta ansiedade por separação, mas eu tô, né? Eu já fico preocupada, eu fico o tempo todo de olho, ver se Olhando ele tá na bem. câmera. Então, é uma coisa que se retroalimenta também, né? E a nossa ansiedade gera ansiedade nele e vice-versa. Então, tomar um pouco de cuidado também com isso, assim, a gente se cuidar também. Sim, só para responder aqui o pessoal da Kira Labradora, a gente recebeu a pergunta, tá? E a gente vai responder no finalzinho, só para a gente não quebrar um pouco aqui, mas pode tá anotadinho, fica tranquilo. Mas assim, pegando esse gancho de vocês, isso aqui é uma coisa que a gente tem aqui em casa, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de deixar a Avelã sozinha. Eu sofro muito de ansiedade de separação. Eu acho que eu sofro mais do que ela. Assim. É verdade que vocês estão trazendo, assim, porque a gente às vezes deixa, e graças a Deus a Avelã se comporta super bem aqui dentro do motorhome, principalmente sozinha. Ela não é um cachorro que tem uma vocalização muito aguçada, então Praticamente a gente não tem, ela né? não late, ela fica bem, a gente chega, ela tá com cara de sono, sabe, aquela coisa assim. Mas cara, eu fico assim, o tempo todo assim, vamos voltar, vamos ver como ela tá, sabe? Então, isso é um sinal de como, às vezes, é o humano, né, que precisa ser tratado também. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso surge dessa falta de compreensão, no sentido de realmente não ser algo um conhecimento geral, né? Que a gente tem esse conhecimento mais especializado, mas no sentido assim de você criar na sua cabeça alguns. Tenho certeza que ela está em um lugar seguro, que a temperatura tá boa, eu já levei ela para brincar, ela já fez várias atividades legais, ela tá com alguma coisa e tal. Você ter esse checklist mental de que você fez tudo que foi possível e que agora, na verdade, talvez ela esteja dando graças a Deus que ela vai poder dormir tranquila. Então, também essa preocupação, esse peso na consciência, eu acho que às vezes surge até um pouco do tema aqui, da gente não saber, né, se eu estou fazendo tudo que eu posso por ele, e da gente não lembrar disso, assim, de trazer um pouco mais desse lado racional, sabe? Lógico que você vai ficar preocupado, não tem como não, eu também ficaria, mas pensar assim friamente, falar, não, tá tudo certo, eu sei, eu tomei conta de tudo, tá o melhor possível, e eu sei que ela tá melhor lá do que se estivesse aqui no meio dessa bagunça, enfim, então ter essa nota mental, assim, de ter certeza que tá tudo certo e aí tentar ficar um pouco mais tranquilo também. E de selecionar, né, de que às vezes a atividade que a gente vai estar realizando, ela não é adequada, não é gostosa para ela. Às vezes tem aí, que nem tu falou, uma bagunça, alguma coisa, e ela vai estar ali
tentando descansar, tentando relaxar num ambiente que ela não vai conseguir, né? Então, aos poucos, a gente, na viagem, foi entendendo um pouquinho mais isso também, né? Porque a primeira... Exatamente, ainda mais Golden, que a gente tem essa impressão de que ele adora tudo, né? Tudo ele tá feliz, ele quer estar sempre junto. Mas não, nem sempre, né? Às vezes ele nem sabe que aquilo não é tão bom assim. Ele tá ali hiper excitado, ansioso, e a gente acha que tá legal, mas na verdade o melhor é igual criança, o melhor seria direcionar para alguma outra coisa. Aí a nossa parte responsável, assim, porque até usando o caso de Golden, Labrador, acontece muito, como são raças da trabalho, eles gostam tanto de estar ativos, foram tão selecionados para trabalhar, que se deixar, eles trabalham virados, eles não param por conta própria e falam assim, não vou seguir vocês agora. Vocês vão fazer essa trilha aí, eu vou ficar aqui no carro de boa, quero dormir. Não, ele vai demonstrar que quer ir junto, e aí às vezes a gente, poxa, que ele queria vir junto, e a gente se sente mal de ter deixado o pet em casa, e na verdade precisaria da gente, e como precisa de um treinador, por exemplo, um cachorro que fareja pessoas soterradas num terremoto. O treinador, ele precisa ter muito bem esse controle de quando colocar o animal para descansar, guardar na marra mesmo, vai para dentro da caixinha, vai descansar. Senão eles morrem por exaustão de tanto trabalhar. Porque é tão legal, tão prazeroso fazer aquela atividade, que eles não param por conta própria. A inteligência nossa, né, humana, raciocinando sobre o que vai ser, conhecer o que vai ser o evento. Poxa, eu vou fazer uma trilha no dia inteiro no sol. Levo, não levo? Né? Vou deixar dentro do carro que vai estar calor, ou deixo num daycare, que eu estou aqui na cidade, que eu tenho a possibilidade. Sabe? Então, tudo isso cabe a nós humanos, com essa nossa consciência, tomar essa decisão por eles. Mas se deixasse, um cachorro de trabalho, ele quer estar junto o tempo todo na atividade. Se deixar, enquanto tem bambu, tem flecha. A Avelã, e pegando esse gancho também, a gente já cometeu alguns erros aqui durante a viagem, né? Tipo, a Avelã, ela nunca teve medo de nada, nada. Fogos de artifício, bicicleta, skate, capacete, nunca teve medo de nada. Mas a gente foi fazer um passeio, na verdade foi conhecer um forte lá em Valdívia, no Chile, que era pet friendly, né? E quando é pet friendly a gente gosta de levar ela até para estar ali junto e tudo mais. Só que eles criaram passarelas de metal, assim, só que a chapa de metal, ela não era chata, assim, ela era toda assim, quadriculadinha. Assim. E a gente, beleza, vamos levar e tal. E, cara, aí ela no começo achou um pouquinho ruim, mas continuou, sempre que nem tu disse, sempre do nosso lado, sempre querendo interagir e tal. Só que depois desse dia, a gente começou a ver que ela nunca mais quis pisar em grade, sabe? Ela pula as grades, coisa que ela nunca fez. Ela desenvolveu isso daquele dia, que com certeza não foi confortável para ela, a gente não teve a sensibilidade a ponto de notar que aquilo poderia... Não era adequado para ela. E hoje ela acabou, ela demora muito. Se ela tiver que pisar numa grade, ela vai testando, assim, mas geralmente ela dá um pulão, assim, e não quer mais pular. Era pet friendly, mas para colo, né? Porque não era sensível. Um cachorro grande, com certeza, não era adequado. Mas assim, pegando o que vocês trouxeram, né? Eu acho que o grande ponto hoje em dia que a gente ouve falar muito é a ansiedade de separação, né? Pelos diversos fatores que foram trazidos aqui, principalmente home office, né, que a gente mudou tanto nos últimos anos, e o contato mais próximo nos ambientes menores, com os apartamentos menores, os estúdios que vocês comentaram. A própria pandemia, né? A pandemia, enfim. E hoje a gente vê muita gente falando, e já consciente, eu acho que já passou do nível de desconhecimento da existência desse tipo de problema, e já está num nível, né, dentro daquele funil consciente, né, que existe, eu tenho esse problema com o meu pet. E a partir daí, talvez não falar alguma técnica, né, alguma coisa que seja responsável por resolver, mas qual o princípio que a gente pode pensar para tentar diminuir essa questão da ansiedade de separação? É uma separação mais gradual? É escolher que nem a gente ouve bastante, escolher um cantinho para ser o lugar do cachorro, do pet, separado na casa, deixar ele fora? Ou a gente já até ouviu que a gente não deve nem dormir com nossos pets,
proibido dormir com os pets, porque aí eles vão acabar achando que são o dono da casa. Enfim, o que vocês têm para trazer como um primeiro passo para quem já está ciente que existe essa ansiedade de separação e que quer mudar esse quadro? Primeiro ponto é não acreditar que existe algo que você faça diretamente que está causando isso. Porque entra nessa assim, ele dorme na minha cama, então ele tem ansiedade por separação. Eu preciso tirar ele da cama, eu tenho que ignorar ele quando eu chego em casa e isso vai resolver. Assim, lógico que você não precisa incentivar uma baita festa quando chega em casa, mas não é também algo para você fazer nada que seja ruim para você. Se você precisa ajudar o seu cão a desenvolver essa habilidade, aprender a ficar sozinho na sua ausência, não é exatamente fazendo algo que seja ruim para você ou para ele que vocês vão aprender da maneira mais legal possível. E nada disso é uma verdade, né? Assim, também. Essa história de que precisa tirar da cama, de que precisa ignorar, de que você não pode dar atenção, não pode dar carinho quando ele pede. Tudo isso vem desse olhar muito militarizado e cheio de regras e que tudo... É isso, é como se tudo que as pessoas fizessem por amor fosse horrível, né? Então esse lado carinhoso mais feminino é horrível e você precisa ser militar ali com um animal que você tem muito amor. Então, nada disso precisa para resolver a ansiedade de separação. Acho que a primeira coisa, né, pode dormir, tá tudo certo. E também não entender que o que ele faz, o que o cachorro faz quando ele fica sozinho, não é um mau comportamento. Uma birra, não é vingança, não é desobediência, enfim, são palavras que a gente odeia para falar sobre comportamento, porque não é sobre isso. Às vezes, todos os comportamentos que ele demonstra quando ele está sozinho são pedidos de ajuda. Ele está desesperado, querendo que alguém que ele confie, que ele goste, esteja perto dele. Então, não é para se vingar e não é para fazer nada de errado, né? E, então, a gente não pode olhar isso como algo a ser corrigido. É muito mais o olhar da gente ensiná-lo a lidar com essa situação. Aí sim, ter um cenário de treino específico é muito importante, que é diferente da situação real. Não adianta a gente querer ficar a hora, faz um treino lindo e depois de 5 minutos a gente precisa sair para ir na padaria rapidinho e aí na mesma situação, no mesmo ambiente, agora ele fica sozinho, tendo treinado muito bem um pouquinho antes. Então, isso vai ficar fazendo com que você patine. Então, tem um segredinho, que é você ter um cenário específico de treino. Outro ponto que é muito importante, não é natural para um cão o recurso social ser algo tão indispensável assim. O que é mais natural, não é que eu estou falando que é anormal, mas o que é mais natural é eles se preocuparem mais com o que vai fazer com que eles fiquem vivos, que é comida. É o primeiro recurso na vida de um cachorro é garantir comida. Na natureza deles, eles são oportunistas, eles aproveitam qualquer chance que eles têm de comer e dar uma beliscadinha. Então, quando eles passam a valorizar de menos o alimento para valorizar demais o social, a gente precisa fazer com que ele volte um pouco para esse resgate, o que a gente fala, essa essência de cachorro, de gostar mais das oportunidades de comer, porque senão a gente não consegue sair de cena, que é um outro erro muito grande de várias técnicas que a gente vê por aí, de profissionais mesmo sugerindo, falando que as pessoas precisam treinar várias coisas, ensinar o cachorro a ficar, precisa treinar, enfim, participar ativamente de todo o processo. Só que, poxa, se as pessoas estão participando ativamente do processo, que horas que o cachorro vai aprender a ficar sozinho? Porque ele está dependendo sempre da informação do humano ali. E o humano nunca sai de cena. Então, esse também é uma coisa que a gente recomenda. Primeiro, resgatar o interesse por esse lado mais natural, esse propósito de ser um cachorro, que aí vai ficar mais fácil ele se desapegar tanto desse recurso social que, nesse momento da ansiedade de separação, é o que mais importa. Se continuar sendo o que mais importa, vai ser muito difícil treinar e mostrar o contrário. Só fazendo uma analogia aleatória que me veio, assim, talvez para ficar mais claro, é como a gente tentar tratar um vício em redes sociais só... então eu vou deixar o celular longe. Não, você precisa
encontrar outra coisa que te dê muita motivação, que te traga essa sensação boa, que seja muito mais legal do que ficar no celular rolando a tela. E aí isso por si só praticamente já é um treino para você não ficar tão viciado nas redes sociais, que você vai estar sentindo prazer e sensações boas e tendo motivações por outra coisa. E aí as redes sociais já vai ser muito mais natural para lidar, sabe? Não é uma coisa forçada, assim, vou ficar sem, vou travar, vou deletar o aplicativo, porque é o que a gente sempre fala, está trabalhando só no sintoma, né? E tem que trabalhar na causa. Então, é mais ou menos essa analogia do que a gente acredita de como trabalhar a ansiedade por separação. É trazer uma outra motivação legal para ele, muito melhor do que só ficar te seguindo, que nem é tão legal assim, né? E um outro ponto de vista também é sobre treinar. Não tem que ficar nos seguindo. Oi? A gente nem é tão legal, são muito mais legais. Mas um outro ponto importante também, que aí muitas pessoas erram, porque daí vê o problema em deixar o cachorro sozinho em casa, e o que precisa ser treinado, né? A gente, com esse tico e teco, fala, é deixar o cachorro sozinho em casa. Então a gente vai ficar simulando ele ficar sozinho. Mas eu trabalho em casa o dia inteiro. Mas não é esse olhar. Primeiro ele precisa aprender a ficar sozinho. É isso, quando você vai tomar banho. Quando você vai pegar um copo de água na cozinha e vai voltar para o escritório, ele não precisa ir atrás. Né? Tá fazendo uma videochamada e ele não está recebendo atenção. Quando você está rodando o feed do Instagram e ele está só do seu lado ali, poxa, essa hora são os melhores momentos para você começar a treinar a separação. Você não pode deixar para treinar, de fato, na hora que você vai pegar a chave, vai botar na porta, abrir, virar de costas, fechar a porta e ir embora. E aí ele vai se acostumando cada vez mais a isso. Isso é um trabalho sem fim. Eu comparo com enxugar gelo. Você vai enxugando gelo, daí alguma coisa acontece depois, volta o gelo original, você tem que voltar a enxugar desde o começo, sabe? Não faz sentido. Quanto mais tempo você ficar junto, na verdade, melhor para treinar a separação. Essa é a loucura. A perfeita analogia, assim, acho que faz muito sentido. O pessoal está até falando aqui, ó. A Débora falou, ó, o curso perfeito da Puracá, de ansiedade de separação, vale cada centavo. Então, ó, sensacional, o pessoal da Kira. Isso aí, gente. Mandem agora, é a hora de mandarem perguntas, que a gente vai no finalzinho agora, nos 5, 6 minutos finais, a gente responde algumas aí, se o pessoal do Poracá estiver disponível, a gente pode responder algumas. Mas é isso, né? Como é importante a gente ter esse tempo também de atenção com o cachorro para desenvolver esse tipo de afinidade, né? De conexão, né? Como vocês bem disseram. E tem uma questão também que hoje em dia, como a grande maioria das pessoas passa o dia inteiro fora de casa, as creches de pet, né, cresceram muito e os cachorros eles acabam tendo não só estímulos o dia inteiro, como convivência com companhias humanas o dia inteiro, porque ele vai para a creche, claro, ele tem ali a interação com os cachorros, mas ele tem também a interação com os humanos, e quando chega em casa, o seu humano está disponível ali para ele. Então, como que ele vai ficar sozinho em algum momento? Por quê? Né? Tem isso também. E dentro desse... Desculpa, pode falar, Guilherme. Não, eu só ia falar que creche às vezes passa um pouco na dose, assim, que seria melhor, às vezes, meio período do que um dia inteiro ficar lá, né? É igual eu na escola, eu não queria ficar integral nunca. Mas a ideia de... É uma boa interação, mas tem prazo, não pode ser algo também soltas todo dia, por exemplo. Não. E dentro disso, né, também da parte de conceitos novos que a gente começa a ver cada vez mais, a gente tem visto muito, e vocês trouxeram aí, né, a questão do alimento, né? Então a gente vê muitos conceitos hoje difundidos, principalmente de técnicas de enriquecimento ambiental, por que o enriquecimento ambiental é importante. Muitas vezes, o que é o mais correto, né? Deixar alimento disponível 100% do tempo, ou a gente ter horas de alimentação. Isso funciona também dentro do instinto do animal, né? Da dinâmica dele, que seria, como vocês trouxeram, né? Principalmente falando do cachorro, aí é um animal que, na sua ancestralidade, ele era oportunista com relação à comida, né? Ele acabava se aproveitando do que já está disponível, de repente um resto de outro animal, enfim.
Então, como vocês veem hoje, como vocês integram o enriquecimento ambiental, qual a importância dele, né? E se vocês têm alguma dica rápida para dar para quem quer fazer já em casa aí. Bom, falar um pouquinho do enriquecimento ambiental, que às vezes as pessoas nem têm tanto conhecimento, né? É muito desafiador falar um pouquinho de enriquecimento ambiental, porque é um tema para umas 3 lives por si só. Eu acho que o principal, a gente bate muito na tecla de que enriquecimento ambiental não é isso que está sendo difundido. Por um lado, é muito legal que tudo esteja chegando a mais pessoas, esse conhecimento esteja sendo difundido. Para quem não sabe, o que se difunde a respeito do enriquecimento ambiental é que são coisas que você faz para o seu animal se manter ocupado. Então, coloca comida dentro de brinquedo de jeitos muito difíceis para ele demorar bastante tempo para comer e ficar ocupado. Dá trabalho. Enfim, a gente nem chama de enriquecimento ambiental, eu e o Guilherme, a gente chama de atividade bioapropriada, porque é isso que é para ser. A função dessas atividades é você deixar o animal exercer comportamentos que seriam naturais para ele, que ele não tem oportunidade de exercer. Então, é aquela história que a gente falou de dar coisas legais, dele se sentir motivado, dele se sentir bem. Esse é o objetivo, não é gastar energia, deixar ele o máximo ocupado possível. E nem precisa ser o tempo todo com alimentos. Então, assim, só falando de modo bem geral, né? Mas eu acho que a questão da alimentação entrou num lugar muito confuso mesmo, assim, a gente trouxe até distorções humanas para a forma que a gente enxerga a alimentação deles, né, enfim, a gente confunde apetite com fome, então é um tema bem complexo, mas o principal que a gente precisa olhar é como que eu posso pegar essa alimentação, que já é o que ele come o tempo todo, e estimular ele a fazer alguma coisa que ele goste, que vá ser legal para ele, não necessariamente que vá ser difícil, que ele vá demorar. Mas a gente sempre fala, poxa, se você espalhar comida no chão e ele farejar, isso é o tal do enriquecimento ambiental. É uma atividade extremamente bioapropriada que já vai fazer com que ele se sinta bem. Então não precisa ser brinquedos caríssimos e mirabolantes, é ele ter a oportunidade de colocar em prática comportamentos que ele se sinta bem por si só. E aí que vale, porque o termo enriquecimento ambiental foi primeiro para animais zoológicos. E isso dá para ser aplicado com qualquer espécie. O lance é olhar como essa espécie interage com alimentos na essência dela, como que ele foi, o cachorro é projetado para interagir com os alimentos dele, como que um gato faz na natureza dele, e a gente tentar replicar isso num ambiente controlado que é a nossa casa. E aí o que a gente não gosta também do termo enriquecimento é que enriquecer parte do princípio da gente já ter um básico, né? A gente está enriquecendo, é um além, o ambiente. Só que, na verdade, o básico seria essa rotina bioapropriada, porque a grande maioria dos desvios de comportamento, eu estou falando de desvio de propósito, eles surgem desse desvio do comportamento natural, que seria da espécie, para o que está sendo na rotina do animal. Então, um cachorro que naturalmente ele seria capaz de passar 70% do tempo que ele está acordado procurando coisinhas para fazer ligados aos alimentos, se ele não tem essas atividades, ao invés dele ficar tranquilo e falar, chega, estou com vida de aposentado, ele desvia essa motivação natural para outras coisas que ele considera, a partir de então, importantes, como barulhos no entorno da casa, pessoas que estão ou não estão, ou pessoas que ele pode achar que é uma ameaça se aproximar. Ou ele cria compulsões para suprir essa necessidade desses neurotransmissores que ele não recebe de outras formas, igual a gente. Aí começa, a gente rói unha, eles lambem muito a pata. Eles giram atrás do próprio rabo, começam a morder, lambedura de flanco, latir para qualquer ruído que eles escutam. Eles passam a direcionar isso e aí se torna esse desvio de comportamento. Então, a rotina bioapropriada, oferecer a alimentação do jeito que eles encontrariam na natureza, e é esse o olhar, independente da espécie que a gente está falando, é a melhor maneira até não só da gente tratar, como da gente prevenir que surjam esses desvios. Isso. E até curiosidade, no nosso canal aqui do Instagram, aquele canal de transmissão, a gente compartilha lá de vez em quando atividades que a gente não recomenda e por quê? Porque algumas, ao invés de ser melhor, elas geram mais ansiedade. Só que, como a gente acha que eu tô só para ocupar ele,
a gente nem pensa nisso, mas são atividades que deixam o animal mais ansioso ainda. Então, é bem legal dar uma olhadinha lá também. Cara, é incrível, assim, realmente a abordagem que vocês têm é completamente disruptiva, né, perto do que a gente tem aí de informação, né, principalmente até para quem procura informação ativamente sobre esse tipo de assunto. Então, para nós foi muito bacana ter conhecido vocês, né, e ter um pouquinho dessa convivência agora na live, mas a gente já convive há horas e horas com os podcasts de vocês, né, então a gente ouve bastante, repensa, às vezes toma uns tapa na cara, né? Culpa. Mas é isso. Vocês estão aí para isso. É o tapa bom, positivo, aquele, sabe? Acorda. Aqueles do Batman que tem o meme, né? Acorda. E a gente continua ouvindo, né? Porque realmente a gente precisa ouvir e entender, né? Que as necessidades dos cachorros, no nosso caso, cachorro, né? Mas como vocês disseram, vocês trabalham com todos os tipos de pet, de animais aí, né? Então, é importante... Acho que o grande papel do tutor hoje em dia, já que a gente tem acesso a tanta informação, né? É, no mínimo, se informar e tentar mudar e tentar aprender, enfim. Acho que isso é o mais bonito que a gente tem hoje em dia da geração que a gente vive, né? A gente tem tanto acesso à informação, isso é tão bom. A gente pode usar isso de diversas formas. Vamos agora responder as perguntas, algumas né? Perguntinhas que tem aqui. O da Akira, eu não sei se é labradora ou labrador, mas é Akira. O parcão público pode deixar o cão reativo quando lá há vários cachorros com comportamento reativo. O que vocês acham do pet park ou do cachorródromo, enfim, aí? Pensa, vou usar um exemplo. Pensa se você tivesse com uma criança que gosta de jogar futebol. Aí você, sei lá, é um sobrinho, não precisa nem ser filho, que filho ainda a gente é mais emocionalmente. Mas é uma criança que você está responsável. Daí ele gosta de jogar futebol, você sabe que ele gosta. Ele vê de longe, assim, uma quadra de futebol no Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo. Você chega lá e aí você vê que tem só uns moleque mais velho e tá um racha, um dando na canela do outro, sai briga, xinga, fala palavra. Você vai botar a criança? Ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol, afinal é futebol, vai lá jogar bola. Né? O que de positivo vai sair dessa experiência? Parque para cachorro é bem complicado. Eu diria que praticamente, hoje em dia, ele é uma das maiores causas de reatividade, infelizmente. Aí, assim, para não culpar o parque, vale você procurar um horário onde ele esteja vazio, ou que você combine com um cachorro que você conhece, e você solta lá, que vai ser tranquilo e tal. Mas chegar no sábado de manhã, aquele horário lotado, ou domingão, só soltar o cachorro lá, sentar num banco e ficar mexendo no celular... Tem que socializar, né, com milhares de cachorros, enfim. E assim, não que vá acontecer um acidente, um evento fatídico, assim, algo que você não vai, nossa, mas uma informação importante sobre cães e espécie social, de maneira geral, que é a nossa também. A gente aprende muito observando. Então, um cão observando outros cães fazendo algo, né? Isso vale também para casa que tem 2 cães, por exemplo. Um aprende com o outro, aprende olhando. Então, esses lugares são salas de aula também para diversas coisas boas, para coisas ruins também. A gente já passou, a gente levou algumas vezes, mas nunca foi muito. Acho que dá para contar nos dedos as vezes que a gente levou em cachorródromo Avelã. E teve um evento que a gente nunca mais levou, que a gente viu a tensão do cachorródromo, né? A energia aquela, e do 0 a 1000 em um segundo. Assim. Era todos os cachorros ali brincando e tal. De uma hora para outra começou um choro meio estranho e começou a todos se juntar e uma briga, sabe assim, que é muito louco. Tem o que fazer, né? E lógico, né? Isso falando de um evento extremo que é uma briga, mas não é só isso, assim, é um cachorro inconveniente que o seu não está conseguindo tirar ele de perto porque ele não está gostando, e aí ele se torna reativo, ele começa a entender que ele tem que expulsar os cachorros de perto, porque ele não está conseguindo sair daquela situação. Então, é até na sutileza mesmo, assim, a briga, lógico, é o pior cenário possível, mas mesmo sem briga, é uma questão bem
Sempre tem um que monta, tem um que quer ficar sendo invasivo demais, tem um que não desiste tão fácil quando o outro cachorro quer colocar um limite. Nem todo cachorro é super sociável, que quer estar ali no meio da galera. Esse é só um ponto importante, talvez, para finalizar sobre esse assunto. Que daí fala assim, mas meu cachorro precisa socializar. Onde eu tenho é o pacão, é o parque de cachorros e tal. Sim, mas ele não precisa estar lá no meio. O socializar, às vezes, é você ficar a 300 metros de distância da onde o bicho está pegando, é o que você falou, a situação pode inflamar rapidinho, e você fica com ele a 200 metros de distância, ele vendo e ouvindo o cachorro à distância, fazendo uma atividade bioapropriada, igual a gente comentou. Esse é um treino de socialização lindo. E Muito melhor do que ir lá e largar no meio da ele loucura. não precisa socializar com todo mundo, é igual a gente. É. Claro. Não. A gente precisa socializar, mas eu não quero socializar com qualquer um. E o seu cachorro também não precisa disso. Perfeito. Pegar outra pergunta aqui que eu acho que eu vou juntar do Akira, outra pergunta do Akira e da Jéssica, que é assim, como diminuir o sentimento de posse do cachorro, né? O Akira disse que ele leva em acampamentos e tal, sempre foi tranquilo, mas agora ele começou a ver que o labrador ele acaba latindo para outros cachorros de um tempo para cá. E até pessoas que chegam próximo do acampamento que eles estão. E a Jéssica falou, como diminuir o sentimento de posse que o cachorro tem pelos donos. O nosso, quando está com nós, é bravo, mas, com outros cachorros e até pessoas, mas quando fica em hotel pet, fica com outros cachorros sem brigar. Talvez eu vejo que possa ter um link, no alto da minha ignorância, entre essas duas perguntas, né? Talvez vocês possam falar delas junto aí. É super! Como eu falei, né, a gente estava comentando no meio da live, essas respostas de comportamento têm um fundo emocional. E às vezes onde a gente enxerga até uma agressividade por posse, é normalmente um medo, uma insegurança, medo de perder. Né? As emoções são poucas, então tudo parte às vezes... Né? Então, um cachorro que está no acampamento e alguém está se aproximando, ele está inseguro, de alguma maneira. Um cachorro que está no colo do tutor e alguém vem falar com o tutor e ele toma uma atitude agressiva, ele sentiu insegurança também. Então, de alguma maneira, esses cães não estão se sentindo seguros. Vale a pessoa que está como um responsável ser um condutor e aí precisa transmitir mais segurança, mostrar que está tudo bem. É isso que eu ia falar. A pergunta não é como fazer ele ter menos sentimento de posse, é como eu posso agir para que ele não ache que precisa tomar conta de tudo. Porque o sentimento de posse... É consequência. Então é sobre a gente, assim, é como a gente não está entendendo a demanda dele, o medo dele, a insegurança dele, ele está tendo que tomar uma atitude. Porque só tem ele e fala, você tá louco, tem alguém vindo aqui, vocês não estão fazendo nada. Aí ele olha para você, você tá aqui dormindo. Então é a gente gerenciar essa situação para que ele não ache que é ele que precisa cuidar, tomar todas as atitudes ali com medo. E outra coisa importante é que todo mundo daí vamos focar, é o que a gente sempre tem que parar de pensar assim, vamos focar na situação onde o cachorro está sendo agressivo, então, ele é agressivo quando pessoas estranhas se aproximam, então eu vou ficar buscando milhares de situações onde pessoas estranhas se aproximam e tentar dar um petisquinho para mostrar que está tudo bem. Não, tem outras situações no dia a dia, como na hora de colocar a coleirinha guia para passar da sua casa para o hall do elevador, ou para entrar no elevador, que você poderia estar fazendo uma dinâmica ali dele entender que você está controlando as coisas por ele, que se você está no controle e está entregando recompensa, está tudo bem, ele não precisa se preocupar com mais nada e tal. E isso vai fazer com que lá na frente, nessas situações que são difíceis, tenha um pouco já uma base para ele saber e entender melhor se você está no controle da situação ou não. Não adianta ficar batendo no bicho-papão, porque não é isso que vai treinar, e principalmente que são situações quando acontecem de imprevisto, né? Não é uma situação de treino controlada. E só um adendo, a gente estar no controle não é sobre obediência, sobre a gente mandar ele obedecer, é sobre um direcionamento, uma comunicação que ele entenda, só para deixar claro. Sabe, criança que toma um tombo e olha para o adulto responsável. Se o adulto estiver assim, ela chora. Se o adulto, tá tudo bem, ele leva numa boa, né, faz um sorrisinho amarelo, talvez tenha doído. E é isso. O melhor reflexo que um cão pode ter e demonstrar, porque ele é vinculado e confia nas pessoas, é acontecer alguma coisa, olha para a pessoa antes de sair reagindo. Quando ele já está
de costas para a pessoa lá na frente e tal, ele reagir, ele está se sentindo quase que na obrigação, como a Tá falou, de tomar essa atitude na cabeça dele. É o que precisa ser feito para se livrar dessa ameaça que está se aproximando. Perfeito, perfeito. A analogia é ótima, Ótimo. né? Realmente, então quer dizer, tem solução, né? Tem formas de resolver ou de evitar, né? E de se comportar para que esse comportamento não se perdure, Não se né? replique. É interessante. Não piora. Não piore, porque pode piorar. Aí começa a ficar, ele antecipa cada vez mais os eventos, já demonstrando a reação quanto antes, assim. Tá. Nem espera a pessoa chegar perto, por exemplo. Então, assim, vamos fazer uma última pergunta aqui, depois a gente quer fazer uma última que é nossa. O Edivaldo mandou aqui, o que ocorre quando o cachorro fica lambendo a pata? Na verdade, acho que tem duas questões aí, né? Talvez uma comportamental, e não sei se tem alguma questão de saúde, vocês podem nos ajudar aí. Sim, primeira coisa é sempre descartar dor, principalmente se começou repentinamente, né? Então, de uma hora para outra, você começa a ver que ele está lambendo muito a pata. Sempre descartar alguma questão de saúde que é possível, e é muito comum as pessoas olharem só, é ansiedade, é emocional, e esquecer que existe ali um monte de coisa de saúde que pode estar por trás. E, de modo geral, lambedura de pata tem essa associação com um pouco de ansiedade, tédio, compulsão, com alguma questão emocional que não está sendo atendida ali dele, e ele está redirecionando essa necessidade para algo compulsivo, algo que gera um pequeno prazer ali. Assim, é isso, como a gente comer muito doce, roer unha, ficar fumando, ficar rolando feed, é alguma coisa ali que precisa ser olhada. Não tem como dizer o que é, sem a gente conhecer, mas é um sinal de alerta bem importante. O lamber pata é um comportamento natural de cachorro, mas fazer isso de uma maneira intensa e repetitiva é um sinal de alerta. E, normalmente, comportamento repetitivo é emocional desequilibrado, e aí tem esse desvio de padrão de um comportamento que acontece, às vezes, acontecer com frequência. A Tá falou sobre cuidado de saúde, vale olhar só com um asterisco para quando é diagnosticado dermatite, porque às vezes você leva no veterinário e fala, ele está lambendo porque está com alergia, e às vezes a alergia é porque está lambendo, daí você trata a alergia, dá 2 meses você está no veterinário de novo tratando a mesma alergia, e aí você fica nessa briga até medicamentosa de, enquanto ele está tomando remédio, está tudo bem, não está coçando. Então, às vezes a alergia é consequência de tanto lamber. Não é agora uma questão ortopédica e tal, nota-se é sempre a mesma pata, enfim, aí tem alguns detalhes, mas tem que ter esse olhar. Deixa eu pegar um gancho aí, tem um episódio dos podcasts que foi muito bom, que me marcou muito, que falava sobre isso, né? Vocês falavam sobre a forma de abordagem com relação à saúde. A levar no veterinário e trata com medicamento, aí não sei o que, quando vê, não trata lá a parte comportamental, alimentar, né? E acaba virando um ciclo, né? Então, assim, mais uma vez aí, galera, ouçam os podcasts aí, porque vale muito a pena. Primeiro, agradecer vocês, né, pelo tempo, já passamos aí de 1 hora de live. Agradecer demais, é muito legal a gente ter a presença de gente que a gente admira, especialistas aí na área que a gente tem interesse também, né? Parabéns pela abordagem que vocês estão fazendo de forma diferente aí, do convencional, podemos dizer assim, né? Disruptivo. E ajudar tanto, né, a sociedade hoje como ela está desenhada, né? Porque realmente é bem importante. Mas eu quero fazer uma última pergunta. A Velan, ela gosta muito de roer graveto, galho e tudo mais. Assim. Destruir. Ela destrói, assim, fica os pedaços de graveto por tudo. Alguma coisa acaba aparecendo nas fezes dela também. Vocês veem isso como um problema? É algo tranquilo? Claro, vocês vão responder, né? Depende da quantidade, né? Mas, assim, como vocês veem esse comportamento? Adoro que ele já sabe. Dá raiva quando você pergunta as coisas e a resposta depende, né? Mas tá tudo bem. Quer falar? Não, mas
Não, eu acho super natural. Não é, assim, o estranho é quando destrói e engole objetos muito aleatórios, assim. Então, Mas não somos aleatórios, mas tem um olhar assim, ela tá ali brincando, destruindo, cuspindo, e aí uma parte ela mastiga e engole dos galhos, né? Não estamos falando de todos os brinquedos, então falando agora, por exemplo, de galhos, né, especificamente, ou vocês veem ela compulsivamente procurando galho, engolindo tudo o máximo possível. Então lembra da intensidade do comportamento, né? Então, primeiro parâmetro é o segundo, é isso que o Guilherme ia falar, de depende do que o animal tá engolindo ali, né? daí é isso. Nunca tem que, desculpa, nunca tem que sumir. Você pode ver sumir alguma coisa, fala, nossa, ela estava com um galho aqui, o galho sumiu, ela engoliu. Isso é transtorno pesado, assim. Mas é entender que eles aliviam o estresse através da mastigação. E uma raça que é retriever, de buscar as coisas, ela foi selecionada para gostar de, no momento de mais estresse, ter alguma coisa na boca e aliviar. Isso é importante para ela Estresse lidar. bom ou ruim, tá? Estresse, não estou falando excitação. coisas ruins, mas está muito feliz, né? Eu já tive experiências com Golden, dele pegar meu braço assim, com a boca cheia, não forte, e abaixar meu braço até o chão, e eu ter que abaixar junto, porque era muito forte mesmo, mas ele estava muito feliz de me ver. Não era algo ruim. Tu conheceu a Avelã porque ela faz isso exatamente algumas vezes, com algumas pessoas, assim, ela faz assim. E aí é muito isso, de lidar com essa sensação colocando alguma coisa na boca. E aí a recomendação sempre direcionar colocando alguma coisa na boca. Você vê que às vezes a gente conhece uma Golden aqui, quem acompanha no Instagram conhece a Simone, que já ficou até aqui em casa e tal. Às vezes a gente chega para dar oi para ela, assim, ela não olha para a gente, ela começa a olhar para o chão meio desesperada. Cadê alguma coisa para eu colocar na boca? E aí depois ela vem fazer a festinha. Tá? Então, é natural, só realmente tem que ficar de olho se não engole demais e se começa a destruir coisas que são aleatórias, como coisas de plástico, engolir plástico não é comum, um pedaço de brinquedo de borracha, de pelúcia, tecidos e tal, aí não é normal. Agora, lembrar que, principalmente animais que, por exemplo, ingerem ração, que é o mesmo tipo de alimento todo dia, pode fazer parte da necessidade deles ingerir outros tipos de fibra. Então, matinhos, um pedaço de galho, é uma tentativa de equilibrar ali o sistema digestório dele, que recebe sempre o mesmo alimento e não está recebendo fibra da maneira que ele precisa, enfim. Então, a princípio, ela comer uns pedacinhos, normal, assim, reparada, lógico, né? Você não está engolindo pedaços grandes. Tem que tomar cuidado, eu não posso dizer que é super tranquilo, o né? Tipo de madeira, o tipo de madeira, tem madeira que solta lasca afiada, lasca com ponto, e tem outras que são até feitas para pet roer e elas vão soltando, como um compensado, assim, vai saindo pedacinhos bem pequenos. Generalizando, falando de um cachorro saudável que pega um galinho, mastiga, engole um pedacinho, normal. Show. Eu tô me segurando aqui para não pegar esse gancho e começar a falar sobre alimentação, porque não vai dar. Mas, bom, obrigado demais. Não sei se a Amanda tem alguma questão para dizer. A gente marca outra para outros tópicos. Só agradecer aí o trabalho de vocês e a disponibilidade do tempo de estar aqui na live e contribuir tanto com todos os conteúdos que a gente tentou fazer aí um apanhado geral e convidar o pessoal, né, para conhecer o Porca A, conhecer o podcast e muito obrigada. E se vocês quiserem aí fazer um fechamento, falar sobre os produtos, enfim, acho que agora é a hora da gente, infelizmente, encerrar o papo aí. Quer falar? Depois eu agradeço eles. Eu queria agradecer também, e para a gente é um grande prazer, assim, eu sempre falo isso, e eu tenho que agradecer muito as pessoas que a gente tem encontrado e com quem a gente tem conversado, porque tá ficando muito alinhado, assim, eu fico muito feliz, essa é a nossa maior recompensa pelo trabalho. Lógico que a gente vive disso, mas a gente vê que a mensagem está realmente impactando vocês e transformando a maneira como vocês interagem com os animais, assim, para mim não tem preço.
Eu só queria fazer um merchanzinho aqui. Eu vou falar que hoje é dia do consumidor. A gente queria deixar de presente, então, para quem aqui está na live e quiser aproveitar, a gente criou um cupom que é Avelã20, Avelã com tio, tanto no curso para ansiedade, Avelã certinho, né? Não é Avelar, igual a galera se acostumou a usar sempre. Tanto para o inteligência emocional quanto por ansiedade por separação, né? O Cão Sozinho, são os nossos 2 cursos que resolvem problemas de cães, assim, né? A gente tem um espaço que é mais com aulas mais disruptivas para quem quer realmente aprender mais esse relacionamento com os animais. Mas esses 2 cursos, eles são muito importantes para ajudar nos maiores desafios de comportamento aí, de reatividade, puxar no passeio, cachorro muito medroso, tudo isso encontra na inteligência emocional. E o Cão Sozinho, né, o nome já diz por si só qual é o foco dele em ajudar. Então, os 2 estão lá hoje, até hoje, meia-noite, a gente vai deixar o cupom Avelã20, 20% de desconto para quem quiser acessar. E queria muito, muito agradecer, assim, vocês desde o começo, extremamente simpáticos e gentis, e ver que pessoas que, né, não são loucas por animais igual a gente, né, que trabalha, que vive e respira isso, mas pessoas comuns que têm uma vida, estão se interessando por esses assuntos, estão buscando conhecimento para melhorar a vida do seu cachorro, assim, isso é muito legal em vocês, de vocês realmente ouvirem a gente, né, e gostarem de adquirir esses conhecimentos. Eu fico muito feliz, sou muito feliz com esse contato, por todo o prestígio de vocês. Saber que alguém ouve, né? Pô, feliz de Viajando aí. Viajando. Tirem essa coisa, vocês são necessários, vocês são mais do que isso, vocês são necessários para a dinâmica atual do mundo, assim, é incrível. E nos motiva muito a seguir trazendo tudo isso, né? E são formas de repensar a vida como um todo. Né? São coisas que a gente aplica, a gente não tem um cachorro nosso agora, mas a gente aplica na nossa vida mesmo, essa forma de pensar, igual eu trouxe, né, do vício no celular, enfim. Quando a gente vê comportamento emocional, é a mesma coisa, né? E vocês terem conhecido a gente, ter estabelecido esse contato, esse convite para a live, realmente deixa a gente muito feliz. Espero que tenha agregado aí, que tenha trazido o que vocês esperavam. Contem com a gente. E muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por prestigiarem, né? A gente, toda vez que agora eu lembro que eu vou gravar podcast, eu lembro de vocês. Eu falo, então, tem várias pessoas que falam assim, eu ouço no caminho para o trabalho, e aí se tá sem podcast eu não tenho o que ouvir. Aí eu sempre lembro de vocês. Muitos quilômetros aqui, a gente ouve durante várias rotas. Agora eu vou sentar do outro lado da mesa, tá? Porque a gente produz um vídeo por semana pro YouTube e a gente recebe cobrança, né? Tipo, cadê o vídeo? Tinha que ter vídeo e tudo mais, ó. É muito triste a gente ir pegar uma estrada, abrir o feed lá dos podcasts e não ter podcast. Não tem podcast para baixar? Socorro! Você grava mais. Mas é tudo como vocês imaginam, é sempre nós 2. Então é isso, podcast, corte pro YouTube, aula convidado, editar, enfim. Atualizar o curso. A gente faz o melhor que consegue, mas vai ter mais podcast, a gente promete. Não vamos parar. Lembrando, né, gente, é claro, a gente sabe os 2 lados aqui. E a gente faz isso porque a gente gosta, né? Não é o podcast que nos sustenta, não é o canal do YouTube que nos sustenta. Então, sejam gentis com a gente também. A gente está aqui produzindo para a gente ama, mas, né? A gente tem que gerar renda. Tem que fazer a roda girar. Mas é uma cobrança boa. Então tá. Gente, muito obrigada. E a gente vai deixar a live salva, então, para o pessoal poder ver depois também. E essa conversa aí continuar de outras formas. Vamos falando. Seguimos juntos. E muito obrigado pelos 20% para nossa audiência. Isso é muito importante. Mas, obrigada a vocês. Boa viagem aí. Continue.